gente, tudo bem com vocês? Já cheguei da escola e hoje eu vou falar como que foi meu primeiro dia de aula, relatos do meu primeiro dia de aula. Gente, hoje eu vou falar pra vocês como que foi meu primeiro dia de aula enquanto eu tiro essa maquiagem. O meu cabelo, ele veio ficar bonito, ficar mais bonitinho, mais apresentável agora que eu cheguei da escola. Então, não adianta mais nada. Ai, que ótimo. Vou tirar com lenço umedecido, porque eu passei muita base. E depois, quando eu for tomar banho, eu tiro tudo, né? Completamente. Tiro meu rímel, porque esse rímel não sai com esse paninho, porque ele só sai se você passar água e puxar pra baixo, sabe? Então ele é esse tipo de rímel. No último vídeo que eu postei, que na verdade tá postando nesse exato momento, porque eu gravei o meu se arrume-se comigo pra ir pra escola. Eu gravei aqui pro YouTube mesmo. E eu não postei ele antes de ir pra escola. Eu postei ele agora. Então ele tá indo pro ar agora. Eu postei ele agora e ele tá postando ainda. Ele ainda tá postando. Ele não tá na minha. Não tá no meu YouTube. Ele tá postando ainda. Só que eu vou postar esse vídeo logo depois. Então quando vocês verem esse vídeo, o vídeo da escola já vai ter saído. Gente, eu tô muito triste, mais ou menos. Porque como eu falei no meu vídeo lá, eu falei pra vocês que eu não queria trocar de corredor. Porque na minha escola tem uns 4 prédios diferentes. E eu falei pra vocês que eu não queria mudar de corredor. E nem de prédio. E eu não mudei de prédio e nem de corredor. Eu fiquei muito feliz por isso. Por mim não ter mudado de prédio nem de corredor. Mas vocês acreditam que eu caí no 8º F? Gente, eu caí no 8º F. O que é o 8º F? F. Gente, eu fiquei muito triste. Nossa, fiquei muito triste, muito mal. Quando eu vi o meu nome lá naquele 8º F. E a minha amiga, minha best friend forever, ela caiu no G. A minha sala tá na frente da dela. E aí, eu fiquei muito triste, porque a gente ia cair em sala diferente. E depois que eu cheguei na escola, passou bastante tempo, assim. Quando eu cheguei, eu fui pra minha sala, entrei, escolhi meu lugar e sentei, fiquei lá de boa. Só que eu fiquei lá com meu coração palpitando. Meu coração tava muito acelerado, parecia que eu ia chorar, estourar, parecia que eu ia ter uma crise ali de ansiedade do nada. Parecia que eu ia ter uma crise de ansiedade fortíssima ali do nada. Porque eu tava numa sala que quando eu lia a lista, não tinha nenhum ser. Quando eu li a lista, não tinha ninguém que eu conhecia. Quando eu li a lista, não tinha ninguém que eu conhecia, não tinha nenhum nome de uma pessoa que eu conhecia. E aí eu comecei a surtar praticamente, né? Eu fiquei muito quieta, fiquei muito quietinha, eu não falei nada, eu falei com ninguém. Eu só, sentei no meu lugar e fiquei no meu lugar. E eu gosto de sentar nas primeiras carteiras, porque eu não enxergo direito. Então, eu não enxergo direito, mas eu não tenho diagnóstico. E eu não uso óculos, porque eu não tenho diagnóstico pra usar óculos, só que eu não enxergo direito, isso é um fato, isso é uma coisa minha. Porque da última vez que eu fui no oculista, que foi há uns 2 anos atrás, inclusive eu tenho que ir no oculista de novo. Quando eu fui lá, ele disse que eu não tinha nenhum problema de vista, só que é mentira dele. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu tenho sim algum problema de vista. Eu não consigo enxergar de longe. Se eu tiver ali na cozinha, eu não consigo enxergar os números que aparecem aqui em cima, porque aqui em cima aparece quanto tempo de gravação, né? Se eu for ali na cozinha, eu não sei, eu não consigo enxergar esses números. E a minha cozinha nem é tão longe, mas assim, é uma longura que ninguém consegue enxergar os números miúdos aqui em cima. Só que, se eu chegar ali na minha porta, eu vejo eles, mas eu vejo embaçado. Eu vejo super embaçado. Então, eu não enxergo direito de longe. Então, eu sempre gosto de ficar nas primeiras carteiras. Sempre gostei, porque eu nunca gostei do fundão. Nunca gostei da galera do fundão. Pra mim, eu não sei lá, gente, eu não gosto da galera que senta no fundo. Porque acho que a galera que senta no fundo é bem mais irritante do que a galera que senta nas primeiras fileiras. E eu sentei lá no meu lugar. Quando eu sentei, começou a chegar tanta gente dentro daquela sala, gente.
começou a chegar gente e eu já tava preocupadíssima porque realmente não tava chegando nenhum conhecido meu, nenhuma pessoa que eu conhecia. E no final, hoje, só foi uma pessoa que eu conheço, que foi a Kathleen. Só que a Kathleen, eu e a Kathleen, a gente não é amiga. A gente não é amiga. A gente é aquelas colegas que já estudaram juntas em outro ano, mas que não é amigas. Eu e ela, a gente não é amiga, assim, sabe? É isso. Sorry. Mas assim, a gente não é aquelas amigas e tal. A gente só é conhecida mesmo. A gente só se conhece. E eu não falei com ela porque ela é da turma do fundão, então ela sentou bem lá atrás. Os amigos dela também não estavam lá. Ela caiu numa sala que não tinha quase ninguém que ela conhecia também. Mas ela é muito fácil pra fazer amizades. Eu não. Então, se você não vier puxar papo comigo, eu não vou falar com você. Pode ter certeza. Porque eu não gosto de puxar papo com os outros. Na verdade, eu não sei puxar papo. E, sinceramente, eu também não gosto de puxar papo com os outros. Você não vem falar comigo, minha filha. Eu vou falar com você, não. Muita preguiça, muita coisa pra fazer. E aí, quando, quando deu o primeiro horário, o professor, o primeiro professor foi o professor de história. Inclusive, muito enjoado. Nossa, professorinho chato. Eu sei que professor não tem que ser legal, mas ele era insuportável. O professor chato, não gostei. Horroroso, não gostei dele. Mas ele era muito chato. E ele mesmo falou que ele era chato. Vou passar um sérum pra minha cara parar de arder, porque eu não gosto de limpar a maquiagem com papel umedecido. Eu gosto de passar sabonete, só que como eu não vou tomar banho agora, teve que ser com esse umedecido. E eu não gosto de ficar de maquiagem por muito tempo. E, gente, foi assim. Oxi, amigos e amigas, que isso? Que isso? Oxi. Oxi. Peraí. Gente, como eu estava falando, isso aqui foi rímel, tá? O rímel se espalhou aqui, menina, fazendo lambança. Como eu falei, eu não tinha ninguém que eu conhecia. E na minha sala, que tem, tipo, 33 alunos, hoje só foi, de 33 alunos, foi 17. Então, assim, não foi nem metade da sala. Não foi nem metade da sala pra escola. Assim, eu tava chocada, porque tinha muita pouca gente na minha sala. A minha sala, se não me engano, foi a sala que tinha menos gente na escola dos 8º anos. E eu fiquei lá, gente. Eu sentei na minha primeira carteira e fiquei lá de boa. Não tinha ninguém pra me conversar, porque eu não conhecia ninguém. Então, ou eu puxava papo, ou eu ficava sozinha. O que eu fiz? Fiquei sozinha, porque eu não queria puxar papo. Então, eu fiquei nas minhas imaginações mesmo. Fiquei sozinha, julgando todo mundo com o olhar. Fiquei sozinha, gente, julgando todo mundo com o olhar, tá? Porque aí era muita gente. Eu tirei praticamente todo o sério. Era muita gente que eu não gostava. Tinha muita gente que eu não gostava em uma sala. Gente, na minha sala só tinha gente que eu não adorava, só tinha gente que eu não gostava. Inclusive caiu 2 meninos que eu conhecia, mas eu estudei junto com um. O outro eu não tinha estudado junto. Só que um era um menino que tinha me pedido em namoro no Instagram. Gente, vocês acreditam que o menino me pediu em namoro no Instagram? E um desses meninos, tava na mesma sala que eu. Ele era... Caralho. Bolinha de rímel. Sujando a minha cara. E, assim, um era um menino insuportável. Um era um menino insuportável que já tinha estudado comigo antes. Só que ele estudou comigo no 6º ano ou no 5º, não lembro. Acho que foi no 6º que ele estudou comigo. E ele era um menino irritante. E hoje em dia ainda tá irritante. E o outro era um menino que tinha me pedido namoro. Gente, eu fiquei muito desconfortável quando eu vi que ele era da mesma sala que eu. Porque assim, eu nunca imaginei estudar com um menino que tinha me pedido namoro, até porque
É a primeira vez que eu tô estudando com ele. Ele é insuportável, tá? Ele é muito chato. Eu não sabia que ele era tão chato assim, porque eu nunca tinha conversado com ele. Nunca conversei. Na verdade, eu conversei sim. Conversei no Instagram porque ele me pediu namoro. Só que... E eu falei não, tá? Nunca namorei com ele. Nunca namorei com ninguém. E ele, insuportável, gente, não gostei. Menino chato. Nossa, menino insuportável. Nossa. Enjoado demais. E eu pensei que hoje seria um dia realmente só de apresentação. Mas não foi. Tenho tarefa de casa. Minha água. Gente, eu bebo muita água. Isso aqui foi porque eu repus água no segundo horário. Mas eu não. Mas eu bebo muita água assim durante a aula. E eu não sei o que aconteceu, minha boca ficou muito seca. Minha boca. E não ligo o barulho de fundo porque tá chovendo. Chove todo dia aqui. E assim, gente. Minha boca tava muito seca. Não sei falar. Minha boca tava muito seca. Eu não sei o que aconteceu. Tava seca demais. Seca demais. Toda hora eu tava com sede. Aí toda hora eu ficava molhando a boca. Toda hora eu bebia água. E um dos meus. Um dos meus o quê? Aí no primeiro horário foi História, que é um professor irritantíssimo. No segundo horário foi Educação Física e a professora nova. A professora de Educação Física é uma professora diferente. Só que é uma professora que, assim, eu já conhecia, mas eu nunca tinha feito aula de Educação Física com ela. A primeira vez foi legal. Ela parece uma mulherzinha bacana, vai. Ela não parece ser irritante, ela parece uma mulherzinha bacana, legal. E tinha uma menina sentada atrás de mim que ela ficava batendo na minha mochila. Toda hora ela tacava o pé na minha mochila. E eu me irritava muito, porque tinha uma menina batendo na minha mochila. A gente odeia que ia ficar chutando a minha mochila. Quando eu peguei a intimidade com essa menina, eu vou xingar ela até a última geração. E, assim, de material escolar, eu só usei essa caneta pra escrever meu nome na tarefa. E essa daqui, ó. Que eu vou usar agora, inclusive. Essa daqui. Eu usei essa daqui também. Só que eu só usei essas duas coisas, gente. Eu realmente só usei essas duas canetas. Ah, e usei essa caneta roxa. Usei uma caneta roxa. Por causa. Pra enfeitar o caderno, eu usei essa caneta roxa aqui, ó. Buzinaram ali, peraí. Não. Eu pensei que era a Alice, gente, mas não é, porque. Aqui. Porque ela não chega essa hora. Olha, gente. Passou a tarefa de casa, tá? Passou a tarefa de casa. Não foi muita coisa, mas passou a tarefa de casa. 4 perguntas. 4 perguntas, inclusive 4 perguntas de português inútil. Cada pergunta inútil, ó. Por que falamos a língua portuguesa? Por que estudamos a língua portuguesa? Onde e como surgiu a língua portuguesa? Quais são os países da língua portuguesa? Nossa, que saco, velho. Que saco. Alguém chegou, que minha mãe abriu o portão. Mas assim, gente, é horroroso. Nossa, eu não sei explicar. Foi tudo muito caótico. Horrível, não gostei. O primeiro dia de aula, pra mim, foi um dos piores dias. Até agora. Foi um dos meus piores primeiros dias de aula. Porque além da minha amiga estar na minha sala de trás, além da minha amiga estar em outra sala, tinha muita gente que eu não gostava. Muita gente que eu não ia com a cara, que tava lá naquela sala. E eu estou com muita raiva. Estou com muita raiva. E como é que eu posso explicar para você? Gente, eu fiquei feliz porque, como eu disse no vídeo de Arrume-se comigo pra ir pra escola, então, eu falei que eu queria cair no mesmo corredor. Como eu falei, eu caí no mesmo corredor do ano passado. Eu só caí na sala da frente. Eu estudava na sala de trás. Eu caí em outra sala. Numa sala diferente, mas no mesmo corredor. E eu caí com. Lembra que eu falei também que eu queria cair do D pra trás? Eu não queria cair do D pra frente. Eu queria cair do D pra trás. E eu caí do D pra trás. Eu caí no F. E o que eu mais falei? Que eu não lembro. Lembra que eu falei que eu queria cair com os meus amigos? Então, eu caí com um amigo meu. Só que ele só vai na segunda-feira. Aquele emprestava. Só vai na segunda-feira, gente. Que ódio. Ele não vai. Ele não foi hoje, não vai amanhã e não vai depois. E ele só vai na segunda-feira. E eu caí na mesma sala que ele. Eu não sabia o nome dele completo. Eu não sabia o nome do meu amigo completo. Então,
quando eu li Marcelo, eu falei, é ele. É ele. Aí eu li Marcelo José. Não vou falar o nome dele completo, né? Não tem nada a ver. Mas assim, eu li o nome dele completo lá. E eu fiquei pensando, mano, será que é o meu amigo? Será que esse ser vivo chamado Marcelo é o meu amigo? E aí, esse Marcelo tinha faltado também. Então, grandes possibilidades de ser o meu amigo. Então, eu peguei, cheguei em casa, escrevi o mesmo nome que tava lá na parede pro meu amigo. Escrevi o mesmo. Minha boca tá branca. Escrevi o mesmo nome e mandei pro meu amigo. Seu nome completo é esse? Aí ele pegou e falou, por quê? Aí eu peguei e falei, você caiu na mesma sala que eu. Mentira. Aí ele ficou todo felizinho. Ah, eu também fiquei feliz, tá? Eu fiquei feliz por ele ter caído na mesma sala que eu, só que a gente é um trio. E caiu só 2 na mesma sala. Uma ficou na sala de trás. Que bosta. Eu tenho que fazer tarefa, mas a única tarefa que eu tenho que fazer é essa, porque teve aula vaga, né? Teve aula vaga. O último horário foi de aula vaga. Então, no último horário eu aproveitei pra desenhar isso aqui, ó. Pra colorir isso aqui. Olha isso, gente. Meu Deus. A professora de geografia é a mesma do sexto ano. A mesma professora que eu tinha no sexto ano é a minha professora no oitavo. Ela pediu pra colorir isso daqui, que é a capa do caderno. Aí eu colori. E ela deu um QR Code por causa que as tarefas pra quem faltou, tarefa do dia, trabalho, essas coisas, ela dá no QR Code. Aí, no QR Code, gente. Aí ela mandou colorir isso aqui e disse que na próxima aula ia ver se tava colorido, porque ela gosta de negócio colorido. Aí eu aproveitei que no quinto horário foi aula vaga, terminei de colorir isso aqui no quinto horário pra não ter colorir em casa, porque eu odeio colorir, tá? Odeio colorir. Com todas as minhas forças, eu odeio colorir. E o professor de história, ele foi um professor muito enjoado, ele foi um professor muito chato. Mas o que ele fez não foi tão chato e foi bastante esperto até. O que ele fez foi bem esperto, foi bem inteligente. Ele falou, agora a gente não é mais bimestre, é trimestre. Vocês acreditam nisso? A minha vida inteira foi bimestre. Agora não, agora é trimestre. Eu vou demorar muito pra assimilar tudo isso, pra ter tudo isso. E aí, o professor de história, ele passou coisas assim, ó. Ele passou coisas assim. E eu falei pra vocês o que ele passou, que foi um passo bem inteligente pra quem quer estudar mesmo, ó. Conteúdo programático do primeiro trimestre. No caso, ele passou todos os conteúdos, ele escreveu todos os conteúdos que vai ter no primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre, a gente vai estudar tudo isso aqui, que são 6 coisas diferentes, que são muitas coisas. Então, vai ser muita mão aqui, ó, pra copiar. E aí, ele colocou aqui, ó, que a gente vai estudar no primeiro trimestre. Pera aí que eu tenho que ler isso pra falar pra vocês. Pronto, gente, aprendi a ler aqui isso aqui, porque ele escreveu grego e eu escrevi grego que nem ele. Introdução ao antigo regime ilumismo e ilumismo. Eu não entendi, mas é tipo, tá certo, eu li certo. É introdução ao antigo regime e ilumismo. Foi isso que é a primeira matéria que ele vai dar no primeiro trimestre. Aí a segunda vai ser o movimento ilumista. O movimento ilumista. O terceiro foi Revolução Inglesa. Revolução Inglesa. Revoluções inglesas, no plural. O meu pai tá saindo de casa, peraí. O barulho do carro do meu pai, como o carro dele é bem aqui do lado e o portão fica ali na frente, o barulho interfere muito, tá? Então, o barulho de fundo é o carro do meu pai. Mas o quarto, que ele vai dar no primeiro trimestre, é Revolução Industrial. Revolução Industrial. E o quinto é Independência dos EVA. EVA. Quê? Independência dos EVA.
Espero que seja a Eva de Eva e Adão. É Eva e Adão? Adão e Eva, ó. Aí o sexto e último do primeiro trimestre, só do primeiro trimestre. Esse último aqui eu não entendi a primeira palavra, mas acho que é perolução. Acho que é perolução. Foi isso que eu entendi que tava lá no quadro. Eu escrevi que nem tava no quadro, gente. Quando o professor tem a letra feia, eu faço a letra feia que nem ele. Eu não gosto de pegar e falar, professor, o que tá escrito ali? Eu não gosto disso. Aí eu escrevo qualquer coisa. E aí eu me ferro. Mas eu acho que é perolução, porque eu escrevi bem bonitinho. Só que essa parte da primeira sílaba eu não entendi. Acho que é perolução francesa. Não é Revolução Francesa? Mas aqui ele escreveu no quadro desse jeito. Acho que é Revolução Francesa. Fazer mais sentido se fosse Revolução Francesa. Acho que é Revolução Francesa. Porque, primeiro, ele não puxou a perninha do R. E ele pôs o R, né, de revolução, de re, pôs o E, mas na hora do V, ele não escreveu V, ele escreveu R. R. Eu não perguntei, mas eu acho que é Revolução Francesa. Não Perolução Francesa. Acho que é Revolução. Faz mais sentido, né? Mas é porque eu escrevi que nem ele, eu não perguntei. Que burra eu. Mas a gente era o primeiro dia de aula, eu não queria perguntar nada pra ninguém, não. Já tava sozinha lá, tinha que perguntar mais alguma coisa pra alguém? Não tinha, eu tava com preguiça. E eu não vou falar o nome dele, mas o nome dele é feio. E ele, mais ainda. Gente, acho que perolução é Revolução Francesa. Mas é tudo isso que eu tenho que fazer. Tipo, ele passou todos os conteúdos que ele vai dar no primeiro trimestre. E ele tem a letra bem feinha. Gente, a letra dele é horrorosa. Por isso que eu não entendi. Porque a letra dele é muito feia. Entendeu? E eu tô chocada que a Marina voltou. Porque no sexto ano, eu quase bombei o sexto ano por causa dessa filha da puta, dessa Marina. Desculpa. Mas é porque assim, Marina, gente, é uma professorinha chata. E quando os meninos viram ela, ficaram todos felizes. Ficaram todos pimposos, falando, nossa, professora do sexto ano, gente, Marina, legal. Uhul. Não achei legal. Não achei legal mesmo. Eu não gosto da Marina. Não gosto. Ela quase me bombou de ano. Aquela rapariga. Gente, mas eu acho que a minha professora de ciências vai ser a mesma do ano passado. Que pena que o professor de história não é o mesmo do ano passado, tá? Porque o professor de história do ano passado, ele era bem mais legal que esse daqui. Bem mais legal que esse daqui. Ai, gente, meu primeiro dia de aula foi horrível. Pelo menos um dos meus amigos caiu na mesma sala que eu. Bom, eu acho. Porque, né? Tipo, eu vi o Marcelo lá, mas vai saber se aquele é o nome dele completo mesmo. E assim, eu perguntei pra ele se era, e ele falou que era, mas tem grande chance de eu não sei. É que eu escrevi errado. Vai saber. Eu não sabia o nome dele completo. Gente, a minha capa de inglês tá muito bonitinha. Olha a minha capa do caderno do inglês. Eu fiz capa em todos, mas aí a professora de geografia falou que era pra colocar a capa dela mesma. A capa que ela fez. A capa que ela tirou print. Mas assim, o meu primeiro dia de aula foi um dia de aula, assim, não tão tranquilo, mas também não tão conturbado. Foi até, tipo, de boa, não foi tão ruim. Pensei que ia ser pior. Caí na mesma sala que meu amigo. Primeira vez que eu caí na mesma sala que um amigo meu, porque nesses últimos anos eu só tenho caído em salas diferentes. Mas eu caí na mesma sala que um amigo. Tô feliz por isso.
E não tem mais status bom, gente. Minha amiga pelo menos tá perto de mim e eu posso ir lá. Posso não. Tipo, é mais fácil de a gente se encontrar. A gente passou o recreio juntas e a gente tipo, foi embora juntas. Não juntas porque eu não levei ela na casa dela. Mas a gente foi embora. A gente se viu na hora da saída e bateu um papo. Mas foi um papo bem devagar. Porque já tinha tocado o sinal e a gente já tinha que ir. Ela sair por um portão e eu sair por outro. Então a gente nem. Pra ficar perto da outra, não. Porque ela sai por um portão e eu saio pelo outro. É diferente. Gente, foi esse vídeo. Agora eu vou responder essas perguntas idiotas aqui do professor de português. Porque agora parece que só vai ser homem. Não tem uma mulher, agora parece que só vai ser homem. Que ódio. Que ódio. Tchau, até o próximo vídeo.